essa ideia dos ditos populares e naquilo que muitas vezes se entende como filosofia, como algo mais hermético, algo mais elaborado, assim, num sentido que não é um sentido legal da elaboração. Mas o hermético talvez funcione melhor como palavra nesse sentido de ter de ser algo fechado, de ser algo restrito, né, de pouco acesso. E que, se observarmos na história da filosofia, de onde parte a filosofia e aonde estamos chegando com essa frente de pensamento, né, não há não há sempre uma combinação entre ser hermético e a história da filosofia, né, porque ela costumava ser e ainda pode ser e muitas vezes acessível, dialogando com o público em geral. E a gente percebe esse movimento crescente de volta, quando a gente percebe personalidades aparecendo partindo do campo filosófico. Algumas e alguns dos principais oradores, comunicadoras e comunicadores, palestrantes, pessoas que participam de programas de televisão e de internet com muita audiência, pessoas que bebem muito na fonte da filosofia também. Portanto, quando a gente vê esse movimento, que é um movimento que vem lá desse lugar, que é mais caracterizado como um lugar do conhecimento aprofundado, das grandes reflexões, de se debruçar sobre as questões e analisá-las com uma lupa. E aí você vê um dito popular, algo que sai do espontâneo da rua, ou das casas, ou das comunidades. E aí quando você chega e busca uma aproximação, há tanta possibilidade de abraço, se não houver preconceitos, se não houver uma estreiteza de vontade de saber o que está por trás disso, né? E essa é a nossa vontade aqui. O que está por trás disso? Por que a gente fala dessas coisas? Por que a gente toca em temas como esses? Como esses que eu escolhi tratar hoje, nesse primeiro papo. A ideia da esperança e a ideia da... Eu vou colocar como coerência. É a palavra que me vem à cabeça. Quando a gente observa esses ditos populares que estão sendo utilizados como pontos de partida aqui, como você olha, a esperança é a última que morre, e o outro, casa de ferreiro, espeto de pau, a esperança, e aí a palavra que eu repito aqui, a coerência. Essa sintonia entre os princípios ou as estruturas de um determinado contexto e as atitudes daquele contexto. Muito bem. Novamente aqui, abraço quem está passando por aqui, tanto no Zoom quanto no Facebook. Lembrando, como eu estava dizendo, que a ideia é que essa gravação depois fique disponível no canal Caramelo. E fique à vontade para você colocar as suas considerações aqui. Você que está aqui nessa sala mais restrita no Zoom, ou você que está no Facebook, as suas considerações certamente vão colocar um tempero legal aqui. Olha, pessoal, eu quero compartilhar uma coisa bem prosaica, assim. Deixa eu só molhar o bico aqui. Uma vez eu estava numa livraria e eu encontrei um livro, algo bastante provável numa livraria, né? E o livro me irritou no primeiro momento. E eu vou mostrar. O livro tá um tanto quanto usado, e isso é um bom sinal, né? Um livro que está com marca do tempo, assim, com marca de mão, né? E por dentro também, não é só na capa não, tá? Por dentro ele também tá todo riscado e lido e tocado. Eu vi esse livro, e aí eu vou colocar aqui para você dar uma olhadinha. E quando eu li isso aqui, na prateleira, aquilo me gerou um afeto incômodo, sabe? Porque A Felicidade Desesperadamente, um livro do André Comte Sponville, é um francês contemporâneo, né? E eu olhei isso aqui e falei, mas como assim? Será mais um daqueles títulos que
que induzem a uma obra que vai dar o caminho das pedras para qualquer pessoa ser feliz, não importa quem você seja, não importa há quanto tempo você anda por aí no mundo, não importa por quais caminhos você andou e anda pelo mundo, o Conte Sponville vai te ajudar. E ao colocar esse ar um tanto quanto sensacionalista no título, associando a felicidade com algo sensacionalista, você já me entendeu? Eu, movido por um tremendo preconceito, me irritei com o livro. Mas o nome do autor me era familiar, assim. Eu falei, eu conheço esse autor de outro livro, que era um livro robusto, assim, um livro com um trabalho acadêmico, porque ele é um acadêmico também da filosofia, né? Eu falei, não é possível, será que esse cara migrou para outra área da literatura? Cada um com seus problemas, né? Ele poderia ter migrado. Mas não é que o cara me deu um olé, gente? E ele deve ter dado um olé em muita gente, porque quando ele fala da felicidade desesperadamente, o que ele quer trazer com a ideia do desespero não é essa noção, essa ideia mais espetaculosa do desespero, de alguém puxando os cabelos e num estado de pandemônio existencial, sabe? Ele vai na etimologia da palavra desespero. E ao ir até este lugar, ele nos mostra que há o prefixo des, né? Espero, ou desesperar, ou seja, a felicidade sem esperar. Ou como ele fala bastante aqui no livro, a felicidade em ato. Então, mais um tapa na cara daquilo que reside ainda em mim, de preconceito, em criar algo antes de analisar a questão. E aí dentro do livro ele passeia por essa ideia da busca pela felicidade, sim. No entanto, o quanto a gente traz isso para o momento presente e como autores e autoras ao longo da história foram tratando o tema da felicidade, esperança, esperar, esperançar. E aqui ele tem um trecho que me traz muito efeito também, quando ele está terminando de falar de Platão, e Platão tinha uma relação com a coisa da falta, não é? Então, para Platão, por exemplo, o amor é o desejo pelo que falta. Então há sempre esse processo de um a ser realizado. Ou seja, eu vou usufruir quando eu conquistar, mas quando eu conquistar pode acontecer um problema. E quem denuncia esse problema aqui no livro do Sponville, segundo ele, é Schopenhauer. Quando ele traz assim: é o que Schopenhauer, como discípulo genial de Platão, resumirá bem mais tarde, no século XIX, numa frase que costumo dizer que é a mais triste da história da filosofia. E aí fazendo uma referência à proposta de Platão de desejar o que não tenho, ou seja, a falta é que gera o desejo. Quando desejo o que não tenho, é a falta, a frustração, o que Schopenhauer chama de sofrimento. E quando o desejo é satisfeito? E aqui chegamos ao ponto. Já não é sofrimento, uma vez que já não há falta. Não é felicidade, uma vez que já não há desejo. É o que Schopenhauer chama de tédio, que é a ausência da felicidade no lugar mesmo da sua presença esperada. Você pensava, como eu seria feliz se... ... E ora, o se não se realiza e você é infeliz. Ora, ele se realiza e você nem por isso é feliz. Você se entedia ou deseja outra coisa. Donde a frase que eu anunciava e que resume tão tristemente o essencial. A vida oscila, pois, como um pêndulo, da direita para a esquerda, do sofrimento ao tédio. O sofrimento porque eu desejo o que não tenho e porque sofro com essa falta. Tédio porque tenho o que, por conseguinte, já não desejo. E fechando aqui,
ele traz, o Conte Sponville, uma frase do George Bernard Shaw. Há duas catástrofes na existência. A primeira é quando nossos desejos não são satisfeitos. A segunda é quando são. Então é claro que eu recomendo que você busque esse livro. O meu está em um estado bastante sofrível, mas eu continuo buscando. E ele é um livro, é uma transcrição de umas falas dele. É um livro que dá para a gente ler algumas vezes, e ele traz muitas pontas interessantes de acesso com outros autores e autoras. Pois bem, minha gente, eu vou avançar aqui, e avançando eu quero perguntar a você, e aí você, de acordo com a sua vontade e no seu tempo, pode colocar o que você compreende por esperança, começando por esse tema. O que você compreende por esperança? Como você organizaria uma expressão em palavras? E aí você pode escrever aqui no chat do Zoom como essa palavra chega em você, trabalha em você e você organiza para manifestar a sua compreensão sobre ela. Enquanto você faz isso, eu vou trazendo essas perguntas, né? Porque esperança é uma palavra que vem do latim. Vem do latim espes, com S mudo, S-P-E-S. E na etimologia, a palavra latina espes significa a confiança de que algo positivo vai acontecer. Espes é uma confiança, então, em algo positivo que vai acontecer. Aqui a gente já cria uma primeira provocação importante. Muitas vezes, e esse sentido vai ser tratado aqui também, muitas vezes a gente pode associar e pode problematizar nesse caminho, claro, a esperança como uma passividade que pode ser perigosa, na ideia do esperar. Porque assim, então partimos desse lugar aqui, ó, espes, no latim, que significa a confiança de que algo positivo pode acontecer. Então, há uma esperança, e aí essa parte final da palavra, o ansa, né, significa a ação, ou resultado de uma ação, ou até mesmo um estado. Então, se você pega o espes e o ansa, e aí você tem o esperança, que então uma ação, ou seu resultado, ou ainda, se a gente quiser, um estado de confiar que algo positivo vai acontecer. E aqui, nos próprios significados dessas partes da palavra, você já abre muitas frentes, porque há uma grande diferença entre a ação relacionada a algo positivo que pode acontecer. Você confia que vai acontecer, mas também tem uma ação envolvida, não é simplesmente uma passividade esperançosa. Ao mesmo tempo tem o estado de esperança, que se a gente quiser criar uma confusão, e essa é uma coisa boa da gente fazer aqui, um estado é um estar que pode ser uma coisa um pouco mais passiva, que aí entra o sentido da espera. Bom, vamos conectando aqui, tá, gente? Vamos conectando porque tem algumas coisas, algumas provocações que eu quero trazer para você. A esperança é a última que morre, né? E olha que o ditado popular, ele chega, e não chega de qualquer jeito não, né, gente? Ele chega dizendo que a esperança é a última que morre, portanto ele já anuncia que a esperança está viva. O ditado popular já dá um lugar de vida, e não só de uma vida qualquer, de uma vida potente, de uma vida resistente. Porque se a gente... isso é o bacana da filosofia, que você problematizar não quer dizer ficar enchendo o saco das coisas, né? É você fazer boas provocações dos porquês que estão ali anunciados ou a serem anunciados. Percebe então? Olha um exercício filosófico. A esperança é a última que morre. Para morrer tem que estar vivo. Então a esperança vive. Ela é uma força viva.
E ao dizer que ela é a última que morre, está se provocando aí com a ideia de que a esperança tem em si uma capacidade de sobrevivência maior do que outras influências e estados e ações. A Vera trouxe aqui um comentário. O Emerson também disse: a espera de algo bom. A Vera: acreditar que o que eu faço, fazemos, resultará num bem, num melhor. E aqui a Vera coloca também a esperança não só de alguém que espera para si, mas alguém que age e ao escolher aquelas ações, escolhe porque crê que aquilo vai gerar algo melhor, vai gerar em algo bom, vai gerar em algo positivo. Então não só o movimento de espera para que algo seja trazido para mim, mas algo que me motive a fazer algo. Muito bem, gente. Continuem, por favor, colocando as suas provocações aqui, porque eu quero trazer, então, além disso, reforçando essa ideia, então, que a gente tem quando a gente trabalha com a coisa da esperança. Eu pergunto a você que está aqui, normalmente a esperança, quando você pensa nela, ela te traz afetos, ou seja, te afeta de um jeito mais positivo ou mais negativo? Me ajuda nessa aqui. Olá, Rolando! Boa noite, meu caro. Seja bem-vindo também ao nosso papo aqui que está sendo gravado para o canal Caramelo, contando com as suas provocações e provocações que eu reuni por aí. Agora, esperança te acessa e te afeta de uma forma mais positiva ou incômoda, se não quisermos usar a palavra negativa? Bora lá, eu gostaria de escutar como chega em você isso. Não tem problema não, Rolando, a sua intermitência. Fique à vontade para participar como e quanto puder. Tá? Então, enquanto vocês colocam as suas impressões, eu queria que a gente pensasse nessas duas formas da esperança. A esperança como algo realmente que nos gera um estado de boas expectativas, de boa nutrição, ou até mesmo de alimento da nossa energia, do nosso entusiasmo, porque é inegável que a gente pode olhar por esse ângulo. A esperança como quando eu miro para algo que eu creio, desejo, e isso me dá vontade de avançar. E quando eu falo isso, eu lembro do Eduardo Galeano contando um episódio que eu achei muito interessante. Ele estava contando um episódio que um amigo dele contou para ele sobre a utopia, que é aquela ideia de a esperança por algo que é muito difícil de ser realizado, né? Mas ainda assim há a esperança. Ainda estou nessa parte mais, vamos chamar de nutritiva, vibrante da esperança. Então o Eduardo Galeano fala que o seu amigo, falando sobre a utopia, disse que utopia não é um ponto ao qual nós chegaremos. Não é a função da utopia essa. A função da utopia, se é que ela tem uma função, que a gente vai trazer assim para o universo da utilidade, a utilidade da utopia é colocar a gente para dançar. Como assim? A utopia, em sua dança, dá um passo para trás e te convida para chegar um pouco mais perto. E você, engajado naquela dança, dá um passo em direção à utopia, porque quer dançar com ela. Ao perceber o seu passo adiante, a utopia, com toda a sua sabedoria, dá um passo para trás. E você dá um passo para frente e ela dá um passo para trás. Porque, diz este amigo do Galeano, a utopia não é um ponto de chegada. Ela é um ponto de convite. Ao colocar aqui a utopia, então, como aquilo que demandaria uma espécie muito mágica até de esperança. Por que a mágica?
Porque a ideia de você seguir crendo em algo que provavelmente a gente nem vai ver. A crença de que neste invisível reside a possibilidade de se tornar visível em algum tempo, de alguma forma. E há tantos exemplos que a gente poderia trazer. Exemplos que dizem respeito à condição humana no nosso país e em outros. Não é? Então, nesse sentido, e aqui a Vera fala da esperança como boas expectativas, às vezes só o que temos, e aí você se conecta com o dito popular, né, Vera? Quando a esperança é apresentada como aquela, como última a morrer. A Vera tá falando aqui, conta como é quando é negativa. Vamos chegar nela, viu, Vera? Vamos chegar nela já já. Então tem essa dimensão que eu acredito que seja uma dimensão mais democrática entre nós, né, da esperança como algo que abastece a nossa alma. E alma, se a gente vai lá buscar, na sua origem, é a palavra ânima, em latim. Ânima, alma, e aí ânima, animar, animado. Né? Enquanto desanimar é a gente diminuir a nossa energia, talvez porque perdemos conexões com aquilo que nos fazia caminhar, com aquilo que nos faz avançar, apesar de tantos pesares do caminho. A parte negativa, ou eu diria a parte incômoda, Vera, tem a ver com a dimensão da esperança que pode gerar a passividade. Eu há muito tempo venho pesquisando e provocando e buscando entender em mim e nas outras pessoas a questão do protagonismo, a questão da atitude, da autonomia, dos sentidos e propósitos, e de como isso reverbera em nós e faz eclodir em nós sujeitos, né, que se dedicam a um processo cotidiano, exaustivo às vezes, mas potente de autopercepção, como caminho para, quem sabe, um aprimoramento do autoconhecimento, para, quem sabe, a partir disso, a gente consiga afiar as nossas escolhas para um processo de autodesenvolvimento. Então, autopercepção, autoconhecimento, autodesenvolvimento. Quando a gente fala da esperança e puxa aí, faz uma provocação, não na sua etimologia, que tem sim a ver com algo, com a espera de algo positivo, mas a gente faz aqui um cutucão filosófico e fala da ideia como a esperança, como um esperar algo, no sentido de sentar e esperar, como uma negligência, como uma procrastinação, como uma transferência de responsabilidades, ou ainda como uma virtualização da responsabilidade. E aqui, num espaço de debate e de troca filosófica, a gente vai problematizar, sim, com o devido respeito, mas vai problematizar a questão da religião, das religiões, ou na crença de algo que está além desta vida, ou seja, que não está nesta vida. Porque como eu falo de virtualizar a responsabilidade, é você transferir a responsabilidade de algo na esperança de que vai poder acontecer se uma entidade X transcendental assim desejar. Você pode chamar de Deus, deusa, você pode chamar de anjo, de santo, você pode chamar de uma figura de uma religião de matriz africana, você pode trazer isso no hinduísmo, em tantas outras frentes, não importa qual é a religião, existe essa possibilidade também. E muito forte, muito presente, e eu vou trazer daqui a pouco para a nossa conversa, um sujeito que se incomodou demais com a força da presença dessa expectativa sobre a vida fora da vida. E eu estou falando do Nietzsche. Né? O Rolando traz aqui uma contribuição dizendo que a utopia, como desejo, descrição, imaginária de algo ideal. Uma sociedade, por exemplo, é um lugar de liberdade absoluta, acredito.
Sim, e essa idealização, nesse sentido da utopia, Rolando, também você percebe, se a gente começar a falar da utopia, a gente também vai problematizar a utopia, e é bacana porque a gente transfere isso para a própria esperança. Porque a utopia tem um pouco a ver com esse lugar também que incomodava o Nietzsche também. Porque pensar em uma sociedade perfeita, e uma sociedade perfeita se fizer isso, qualquer que for o caminho, é uma sociedade provavelmente marcada por uma tirania, né? E então, que é diferente da liberdade, né? Então, nesse sentido, Vera, que eu estou puxando aqui a questão da esperança como algo que pode nos oferecer uma determinada sorte de muleta que, em algumas situações, para algumas pessoas, pode se converter em algo que não ajuda a caminhar, não ajuda a descobrir caminhos, não ajuda a seguir em direção. E aí, um outro aspecto dessa ideia do esperar, que tem dentro da espera uma dimensão que não depende da gente também. Percebe que nesse sentido da espera é algo que não depende da gente? Porque se dependesse da gente, a gente fazia. Então tem uma certa impotência de quem espera. E isso aparece muito numa frase de um cara que ganhou até um prêmio importante recentemente. Mia Couto. Ele é moçambicano, grande escritor. Ele traz uma reflexão, uma frase que poderia ser até um dito popular, mas carregada, como tantos outros ditos, de uma potência muito, muito interessante. Ele fala que a vida ela se apresenta de duas formas. Numa dimensão da vida, cumprir sonhos. E ele usa a palavra cumprir. Eu acho que isso coloca um dinamismo no sonho, né? Coloca uma atitude no sonho. Coloca uma ideia de engajamento, de movimento, de protagonismo, de investida nossa, né? Essa é uma dimensão, cumprir sonhos. Algo que tem a ver com a gente diretamente. Depende da nossa atitude. Pede a nossa atitude. A outra dimensão é, então, cumprir sonhos e esperar notícias. Cumprir sonhos e esperar notícias. Porque aqui no plano da espera das notícias tem a ver com que o que não depende de nós, no tempo outro que não é o nosso, não é o tempo do nosso movimento, não é o tempo da nossa energia, não é o tempo nem do nosso máximo empenho, porque às vezes chega numa fronteira que depende de outrem. E esse outrem pode ser uma outra pessoa, pode ser uma entidade, pode ser uma instituição, pode ser simplesmente o tempo mesmo, o próprio tempo. Um exemplo muito, muito cotidiano e prosaico é quando há uma pessoa que está enamorada de uma outra pessoa e essa primeira pessoa está num tempo mais avançado de enamoramento e essa outra não revela qual é o seu tempo. Talvez existam pistas ou só a ilusão de uma determinada parte, mas essa pessoa enamorada se empenha, dedica o melhor de si, ou que acha que é o melhor, e vai entregando, e se coloca à disposição, e se desnuda, e se entrega. Só que chega um momento em que depende dessa pessoa para que o enamoramento se converta num congraçamento. Essa é a ideia do esperar notícias, algo que não depende de nós. E aqui tem um sentido que é um sentido para mim, se eu estou buscando cumprir os meus sonhos e tem uma dimensão da vida que me pede a espera, e a gente está usando, e Rolando vai entender bem isso, né, Rolando? A gente está falando muito nas empresas sobre essa questão da resiliência.
A resiliência como essa capacidade da gente lidar com aquilo que nos causa incômodo, com aquilo que nos morde os calcanhares, com aquilo que me faz desejar sem não ter ainda, com aquilo que me coloca numa situação de incompletude. A resiliência é a capacidade de, apesar de sofrer essas frustrações, impactos, agressões do caminho, eu sigo caminhando. Rolando traz aqui. A Vera falou, mas aí vamos pro outro ditado. Deus ajuda quem cedo madruga. Olha, Vera, eu não sei. Quem sabe essa entra num próximo papo. O que eu sei é que quem cedo madruga normalmente tem sono à tarde. No meu caso, é mais por aí. Aí o Rolando disse assim, boa essa de esperar notícias, gostei. Contradisse o ditado de no news, good news dos americanos. No news, good news, nenhuma novidade, boa notícia, né? Eu acho isso esquisito, né? Eu acho esquisito isso. Porém, quem espera, desespera. O Rolando fica colocando coisa aqui que eu preciso pensar muito, pô. Aí você me quebra, Rolando. Mas vamos conversando. Então, porque tem essa ideia da esperança e do desespero. E aqui, ninguém tá aqui, pelo menos eu não vim pra cá, pra dizer o que é certo e o que é errado, tá, gente? Essa é a beleza da filosofia. Vamos chamar dessa brincadeira filosófica, desse jogo, dessa ludicidade de reflexão, né? Porque eu não vim aqui pra te contar o certo, gente. Não, como diz um amigo meu, eu já fui reprovado 6 vezes no vestibular para guru. Não consegui. Mas o fato é que tem essas duas dimensões e elas nos pedem, ou nos abrem caminho para pensar. O esperançar. E essa palavra aparece forte. Até Paulo Freire usa muito a palavra esperançar. Porque ele captou esse sentido passivo que poderia ser compreendido na esperança, naquilo que alguém ou algo do mundo ou do fora do mundo vai organizar para mim. E ele, como um homem do chão, um homem das relações, um homem do tato, dos sentidos, da crítica, e um revolucionário, percebeu que precisava de atividade na esperança. Por isso ele mete muitas vezes essa ideia do esperançar. Né? E o desespero, para mim o desespero, ele se aproxima muito do esperançar. O desesperar. Deixar de esperar e colocar em atividade aquilo que está vibrando forte em mim. Então o esperançar como uma mistura daquilo que me inspira com aquilo que eu jogo no mundo. Né? Eu sou o que esperanço. Né? Eu ajo no que esperanço. Então aí cria essa treta semântica que como assim? Se é esperança, você não está agindo. Vamos mexer com essas palavras, porque as palavras servem para colocar na boca da gente o que a gente está pensando, sentindo, demandando. Então, eu sou o que esperanço. Eu ajo conforme esperanço. Aí a gente aproxima a ideia da esperança como a crença em algo positivo que pode acontecer, com aquilo que me cabe neste terreno, para fertilizar o terreno no qual brotará ou brotaria aquilo que desejo como fruto. Sigamos aí, pessoal. Delícia conversar com vocês. De verdade, assim. O Rolando falou, fico quieto. Quem mandou dizer coisa interessante? Não fica quieto não, vai jogando aí. Sabe que o professor Clóvis, e eu exponho aos 4 ventos a minha admiração pelo professor Clóvis de Barros Filho, ele tem, numa das suas obras, e ele fala em palestras sobre isso também, sobre essa característica da esperança, nesse sentido que não é o que eu estou tentando fazer uma síntese aqui, é uma aproximação entre o que eu espero e o que eu ajo para
aumentar a chance de que a minha espera se converta em atendimento, né, em realização. Palavra bonita, realizar, não é tornar real. Realizar. Clovis fala que a esperança tem essas 3 características que são muito incômodas quando a gente a entende como um estado de passividade. Ele disse então que a esperança ela é impotente. Por quê? Porque se eu tivesse o poder, a potência, eu não precisava esperar naquele mérito, naquela questão, naquele contexto, né? Naquele desejo. Se eu pudesse, ou se pudesse vem de poder, se eu pudesse, eu fruiria, usufruiria agora. Por isso ela é impotente. A esperança é ignorante, diz ele também. Porque a gente não sabe de verdade se vai rolar. Porque se eu soubesse, estava mais tranquilo, não é? Se eu soubesse, a esperança no sentido da passividade seria menos angustiante. Mas como eu não sei, como eu não posso, como eu não sei, ela vai ganhando esses ares que não são ares ativos, são ares passivos. E ela termina dizendo que a esperança é casta, porque a esperança é a ausência do gozo daquilo em si que você deseja. Você não está gozando aquilo, por isso ela é casta. É um barato isso. É um barato. Então, a esperança é impotente, é ignorante e é casta. E ainda assim eu sigo dizendo, como a gente vem fazendo a nossa síntese juntos e juntas aqui, que a esperança é uma maravilha, especialmente se ela estiver conectada com a nossa vontade, com os nossos propósitos. Porque daí se torna esperançar. Sabe? Te dá tesão, te dá sentido, propósito, palavra que eu gosto bastante. E para mim foi tão legal a provocação que eu me fiz, que o que seria o outro lado do propósito? É aquela expressão que quando criança a gente usa tanto, né? Eu espero que mais quando criança do que quando adulto, que é sem querer. Foi sem querer, foi sem querer, foi sem querer. E enquanto cada vez mais eu desejo dizer, foi de propósito, foi de propósito, foi de propósito. Avançando aqui, o despropósito. O despropósito é bom também, né? Porque de vez em quando o despropósito é o caos que vai fazer o nosso cosmos refletir sobre si mesmo. Porque às vezes a gente põe na cabeça, ou põe na nossa cabeça, que a gente precisa, para cumprir os sonhos, entender que sonhos são 2 pontos. A, B, C, D. Pode ser a família que te põe isso na cabeça, pode ser a televisão, a internet, pode ser a opinião pública, pode ser a religião, pode ser o sistema de empresas formado como está. E aquilo vira um propósito para você. Então aquele se transforma no seu cosmos. Né? Você tinha um caos, você era, por exemplo, uma criança, um adolescente, de repente, pá, toma aqui o kit propósito para você. E você não tinha sido convidado ao longo da sua infância e adolescência, como a maior parte de nós não é convidada, a desenvolver capacidade reflexiva, em especial olhar sincero e inteligente sobre si mesmo, porque isso deveria ser a principal tema da formação em casa, da formação escolar, da formação social, para que eclodissem sujeitos ímpares que tivessem como intersecção os combinados para o aprimoramento ou, no mínimo, para o exercício da convivência naquela sociedade. Mas não. Então, joga um kit propósito na gente, e aí o despropósito é, em alguma instância, você, como diz no popular, mete o louco e fala, eu quero despropositar, porque este propósito está me entristecendo. Este tipo de trabalho me entristece, este relacionamento me entristece, esta orientação sexual me entristece. E eu crio o caos fundamental para encontrar um novo cosmos, que é a organização. Uma nova organização. E que eu torço para que a latência entre propósito e despropósito esteja sempre como um
pincher, um piquenês no seu calcanhar. Não pode te dar uma mordida que te arrebenta a cada mordida, mas que te bafeje e te faça mordidinhas para te perguntar de vez em quando: este propósito continua sendo o teu? Ou você, depois que se despropositou, encontrou um novo propósito, agora acha que achou o definitivo? Ou você não quer dar o braço a torcer e dizer: nossa, errei. Quando fui de primeiro, quando fui pela primeira vez por mim, errei. Aí eu pergunto: o que você espera que as pessoas pensam de você? O que você espera que as pessoas aprovem sobre você? Porque tem essa ideia da esperança também. Eu espero ser aprovado, eu espero que gostem de mim. No fundo, gente, tomar cuidado, porque muitas vezes a gente está jogando para uma plateia que nem está lá. Você faz jogadas aqui, corre para lá, corre para cá, dá um drible, dá uma bicicleta, dá um gol de letra, achando que vai agradar todo mundo. Aí você olha para a plateia, não tem ninguém lá. Talvez 2 ou 3 pessoas que realmente se importam com você. E elas se importam muito mais com você do que as firulas que você possa fazer para mostrar. Mostrar e não sentir a própria vida. Olha só, o Santo Agostinho, um filósofo bem importante da filosofia cristã, né? Santo Agostinho e Tomás de Aquino são os 2 grandes filósofos da filosofia cristã. Ele falava que a esperança, ela tinha 2 filhas. 2 filhas a esperança. Uma filha da esperança, e olha como isso cola com a ideia do protagonismo, da atividade. Uma das filhas da esperança é a indignação. A indignação. Algo que te mexe, que te gera, sabe, coceira existencial, algo que não tá digno. Não tá digno do que você deseja para você, não tá digno como um coletivo. Então, indignação seria uma das filhas da esperança. A outra, perceba que vai mais ainda ao encontro dessa potência de movimento da esperança. Coragem. Indignação e coragem, indignação e coragem, indignação e coragem. Algo me toca, algo me ativa. Coragem tem a ver com o coração, sim, etimologicamente, e a gente simboliza no coração o lugar que faz latejar em nós essa potência e essas virtudes do sentimento e do engajamento, ou seja, da vitalidade para além de uma certa higienização existencial, de vernizes. Não, mas uma coisa de tônus existencial, sabe? Tem muque na existência, tem sangue. Tem sangue correndo. Indignação para que você reconheça em si que algo não está bem e você espera algo outro. E coragem para ser parte do empreendimento que vai dar chance ao algo novo. Essa é uma contribuição legal de Santo Agostinho. E aí eu queria, fechando a parte da esperança, né, e aí a parte da coerência ela vai ser mais curtinha. A esperança é a última que morre, a esperança é a última que morre. Quem quer que tenha dito isso, pensa só, a esperança é a última que morre. Em que contexto será que surge um grito de esperança como este? Porque me parece um grito de esperança. Alguém deseja acreditar que não deve parar de acreditar. Olha só, alguém deseja acreditar e deseja se convencer que não deve parar de acreditar. Tem um livro que eu considero muito importante, bem atual, que é um livro chamado O Demônio do Meio-Dia. Se não é isso, é basicamente isso, é quase isso. O Demônio do Meio-Dia é um livro que fala sobre a depressão. Escrito por Andrew Solomon.
Andrew, com W, né? Andrew Solomon. E ele fala no livro, e ele compartilha a sua vivência na depressão, né? E além disso vai por muitos caminhos, dá uma boa contribuição, é um bom legado de alguém que experimentou e ainda experimenta, com a sua própria pesquisa sobre o tema. Ele coloca como, se você fosse buscar, aqui está a depressão, e aqui está o que não é a depressão, o que é esse outro estado tão longe da depressão, que muitas vezes a gente pode pensar, é a alegria, é a felicidade, não é? Ele não fala isso. Ele inclusive faz uma crítica a essa ideia, porque ele fala que a depressão é a ausência da vitalidade. Vitalidade. A potência de vida, que tantas pessoas na filosofia chamaram de potência de existir, potência de agir, vontade de potência, elan vital, pique, tesão pela vida. Então, quando a gente não tem vitalidade, é como se a gente perdesse a conexão com o vitae, com a vida. Perdesse a habilidade de conexão com a vida. E, portanto, com aquilo que a gente espera da vida, com aquilo que a gente intenciona na vida, com aquilo que a gente busca na vida, com aquilo que nos faz buscar coisas na vida. Portanto, a depressão, e quem completou isso, e uma pessoa próxima a nós, chamada Anderson Mendes, que tem um livro chamado Depressão Não é Frescura, um documentário muito rico chamado Depressão Não é Frescura, que está no canal da Monja Cohen no YouTube, Depressão Não é Frescura. O Anderson também, passando por um episódio longo de depressão, ele fala que é uma sensação de tanto faz, tanto faz. E num tanto faz, me parece que não é o lugar da esperança, não é? Porque se tanto faz, eu não tenho que esperar nada, porque tanto faz. Se vier A, se vier B, também não vou me conectar. Percebe? E a esperança conectada também, e aí então, na depressão, é como se não houvesse a esperança. Se é um tanto faz. Se eu não ligo, se eu não me importo com o que virá. Eu não me importo com o que há, não me importo com o que virá. Porque perdi essa habilidade de me conectar com a vida. Se a gente observa a ansiedade que nós, povo brasileiro, e você também, Rolando, que não é brasileiro, mas é quase, né? Já é quase brasileiro. Vamos declarar a posse de Rolando como brasileiro. A ansiedade, que é um transtorno, e o brasileiro e a brasileira estão no topo da lista mundial das pessoas que mais sofrem transtornos de ansiedade. A ansiedade caracterizada também como um medo do porvir. O medo do porvir. O medo do que está por vir. Que me aciona no presente em relação a algo sobre o que eu penso do futuro. Ou, se preferir, sobre o que eu espero do futuro. E isso gera angústia. Ou pelo que eu espero que vai acontecer, ou pelo que eu não espero que vai acontecer. E aí a gente poderia até associar aquilo que o Clóvis falou de impotência, ignorância e castidade como a esperança como geradora de angústia, angustiante nesse sentido. Se eu transformo essa espera, porque eu terei de esperar pelo porvir, porque eu não posso trazer o porvir antes que o porvir chegue, eu preciso avançar no tempo para que o presente se transforme em futuro que vira presente neste novo tempo. E aí a ideia da esfinge, essa imagem simbólica tão importante na história da humanidade,
tão geradora de provocações e de reflexões, porque a esfinge ela fazia uma pergunta. Então essa era a principal pergunta da esfinge, uma pergunta misturada com um desafio, misturado com quase uma condenação, que quando ela dizia assim: ou você me decifra ou eu te devoro. A esfinge é a própria vida, é o próprio humano, pedindo a si mesmo um processo de pesquisa de si mesmo, para não ser devorado por aquilo que você espera que venha a ser, porque aí você está ignorante, aí você está impotente, aí você está casto, aí você está angustiado. Mas quando há um processo de olhar sincero e inteligente sobre si mesmo, mesmo que daqui a 2 anos eu refaça e caoticamente me desproposite e me proposite para o outro rumo, ainda assim eu estou ativo. E isso pode diminuir a sensação de angústia. Essas palavras vêm da palavra antiga de esfinge, que é esfix. Talvez você já tenha percebido que esfix tem a ver com esfíncter, tem a ver com asfixia e também com Angst em alemão, que significa medo. Angst também tem essa palavra em inglês, e angústia em português. Tudo isso que dá aquele aperto aqui, aquele aperto, fruto dessa impotência, dessa espera. Como os personagens de Esperando Godot, uma das obras mais importantes do teatro, Esperando Godot. E Godot não aparece, e eles ficam esperando Godot. E o Godot aparece representado de várias formas, mas ele não aparece, e eles ficam esperando Godot. Fica então, abraçado com esse ditado popular, essa vontade que a gente encarne a esperança em nós, e que ela tenha vida longa, e que como potência em si mesma seja imortal. Não só a última que morra, mas que ela nunca termine como uma potência humana, mas que a gente também se aproprie do processo de ativação do que esperamos, ativar o que esperamos, realizar o que esperamos, cumprindo sonhos, ativando aquilo que esperamos, porque tem uma dimensão da gente, sim, que a gente vai ter que esperar. E vai esperar notícias, e que a gente lide bem com essas notícias, ou melhor com essas notícias, ou menos pior, a depender das notícias que às vezes chegam e precisa de tempo para a gente se recuperar. Essa é a minha esperança em relação a mim e a você. Em relação a mim, ela é bastante ativa. Em relação a você, eu também ponho atividade, porque vim aqui conversar com você. Abrir espaço na minha vida, na minha energia, para te convidar para o papo sobre esperança. Isso tem a ver com ativar a esperança que eu tenho na sua vida também. Porque não para em mim, senão eu ficava pensando sozinho. E como eu prometi que a parte do Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, ia ser bem curtinha, e realmente ela é um gancho para potencializar o que a gente falou até agora. A coerência, para mim, que ela é denunciada, nesse caso, a falta da coerência numa casa de ferreiro, alguém que trabalha com ferro, alguém que está ali para manusear o ferro e a partir do ferro construir instrumentos e ferramentas, por exemplo, um espeto. Quem diria que na casa do ferreiro haveria um espeto de pau, né? Tem muitas frentes que a gente pode trazer nesse ditado. Eu quero trazer 2 delas aqui. Uma é realmente o aspecto de coerência entre o que você, no seu processo de esperançar, de traduzir em ações o que você deseja para si, para o outro e para o mundo. Então,
que a gente transforme aquilo que a gente, vamos pegar, pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Quando a gente vai traduzindo isso numa espécie de um alinhamento, entenda alinhamento como um elo, como um círculo virtuoso entre o que eu sinto, penso, falo e faço. Quando a gente se percebe os maiores entusiastas e os maiores praticantes da nossa própria oração, porque virou ação, e de novo oração, e de novo ação, há essa sensação de coerência que pode alimentar muito e retroalimentar esse processo. Então esse é um ponto. Agora, para fechar aqui com a provocação, que é a parte menos óbvia, mas gostosa, por quê? Por que que não pode ter um espeto de pau numa casa de ferreiro? Por quê? Outra coisa, não está dizendo no ditado que não tem espeto de ferro. Está dizendo que tem espeto de pau. Isso é para a gente pensar que uma coisa não deve ser uma coisa ou outra. Nós somos múltiplos dentro de nós mesmos. Nós podemos ser vários seres dentro de uma mesma existência. Não importa quanto tempo a gente tenha morado numa casa de ferreiro, onde a regra era espeto de ferro, não quer dizer que a gente não possa fazer um processo de conversão, inclusive dialogando com o senhor ou com a senhora ferreiro ou ferreira, para que essas pessoas compreendam que também o espeto de pau tem o seu lugar, que também o espeto de pau pode ser uma artesania, pode ser uma forma de estar e fazer no mundo. E uma coisa, se o senhor ferreiro e se a senhora ferreira gostarem de você como ser e não como ser projetado delas mesmas, vão aceitar o seu espeto de pau. Podem não concordar que seja o melhor método de fazer o uso do espeto, mas vão te respeitar, porque quem te ama, quem te respeita, não quer te ver triste. Não quer te ver triste. Bom, quero agradecer a sua companhia e aqui abrir uma última janela. Se você quiser deixar aqui um recado, eu vou ler com muito prazer. Um comentário, uma sugestão, uma crítica sobre esse nosso primeiro bate-papo aqui nesse ciclo que eu desejo fazer com alguma frequência. E a sua companhia é super valiosa para isso. Fique à vontade para você trazer algum comentário, se você quiser, senão a gente vai terminando a nossa transmissão. Vou esperar um tiquinho aqui, se não tiver nenhum comentário. Muito bem, pessoal. Agradeço a sua companhia. Desejo, no melhor sentido do esperançar, que eu e você cada vez mais nos conectemos àquilo que está por trás e que isso se transforme em atitude e que isso nos faça caminhar e que isso nos faça, a cada passo dado, conhecer um pouco mais do caminho e no caminho refletido a gente mesmo. Obrigado, Vera. Bom refletir junto. Obrigado, Luciana. Vamos andar para frente, inspirados e inspiradas por aquilo que nos ativam, né? Com coerência, claro, mas sem ser refém de uma coerência que pode já ter o seu prazo de validade vencido. Às vezes é importante a gente fundar uma nova coerência. Às vezes é importante, sim, você chegar com um espeto de pau na casa do ferreiro. E se a carne ou o que quer que esteja espetado não fique tão boa ou tão bom, ao menos você pode dizer, como Whitney Houston disse: eu decidi há muito tempo não andar nas sombras de ninguém. Se eu ganhei ou se eu perdi, isso é o menos importante. O
O mais importante que eu vivi conforme eu acreditei. Podem tirar o que for de mim, mas não podem tirar a minha dignidade. Naquela música, o maior amor de todos, The Greatest Love of All.